Temos visto essa queda de braço aí de Lula com o Campos Neto, especificamente, com o Banco Central Autônomo, né? Ele fez várias críticas. Hoje mesmo já teria pedido aí para dar de nomes para dois diretores que terão aí os mandatos, vão vencer agora no final deste mês. Falou que quer aí nomes que contraponham a Campos Neto. Agora há pouco o próprio Campos Neto falou, né, que na verdade os interesses são divergentes e o Haddad diz que o interesse tanto da política fiscal quanto monetária são similares. A gente vê aí que realmente tem um ponto bem sensível nesse relacionamento. Agora mesmo Gleisi Hoffmann falando, né, que o Banco Central está muito mais rígido, duro com o atual governo do que foi com o Bolsonaro. Mas eu queria entender, pegando a ata, né, se você acha que se a gente pode enxergar, de repente, algum tipo de um cenário mais benéfico com as sinalizações de reforma do governo, que foram citadas, inclusive, na ata do Banco Central, fazendo com que até o Haddad recuasse ali um pouco da crítica em relação ao comunicado da semana passada. Diz que a ata veio até um passo além do que foi o comunicado, porque a ata traz agora, então, essa sinalização das reformas. Como que você enxerga essa situação? É um cabo de guerra desde o início ali, né, pós-eleição. Essas críticas, elas são recorrentes. Eu acho que o Campos Neto deu uma mensagem numa fala que ele disse há alguns dias atrás, que esclarece bem essa questão da independência do Banco Central. E a gente tem que separar, sim, a questão de políticas econômicas, monetária, fiscal, que é uma questão econômica do sistema político e do cenário político e toda a movimentação de tomada de decisão entre a estrutura política do nosso país, né? E é por isso que essa independência, ela existe. Campos Neto disse que a independência do Banco Central foi votada no Congresso e foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o atual presidente e toda a sua equipe tem que discutir essa questão da independência, não é com o Banco Central, né, e sim com o Congresso. Então, o que o Campos Neto está fazendo é o que está na instituição do Banco Central como a primeira medida de sua obrigação, que é o combate, né, da inflação e o controle de preços, visando ali a estabilidade econômica. Tá? Olhando para a teoria macro, acho que eu estou deixando o pessoal, né, o brasileiro um pouco cansado nas minhas falas, porque eu venho já repetindo isso, mas é porque a gente não obteve nenhuma mudança de cenário, nem no Brasil, nem nas economias globais, né? A gente tem um cenário macro muito parecido, que é a persistência da inflação, ainda o mercado de trabalho mais aquecido, um crescimento arrefecendo, mas ainda forte, e tudo isso corrobora para um cenário inflacionário também persistente, né? Então, antes de falar de reforma, antes de colocar as questões fiscais como risco no arcabouço, é discutido primeiramente sobre as variáveis macro, né? Quando a ata trouxe a referência sobre as reformas, coloca como um potencial movimento, instrumento, né, que possibilita que o governo faça uma política fiscal ajustada e que diminua o impacto inflacionário para o horizonte relevante. Então, as reformas são a medida, né, as medidas e a ferramenta que o governo agora tem para trazer essa estabilidade, o arcabouço fiscal, né, fazer do arcabouço fiscal válido e tornar as diretrizes fiscais mais claras, tá? Agora, o risco fiscal, ele é existente com reforma ou sem reforma. O que é o risco fiscal? É a magnitude de despesas com as propostas populistas que é marcado, né, que marca esse novo governo, e o que isso pode trazer de desancoragem para frente, né? Até mesmo a possibilidade de uma atuação muito mais forte hoje, que foi duas citações importantes ali de Campos Neto, que até a possibilidade de desinflação é um risco para frente, advindo da necessidade de maiores juros agora, né? Bem como outra medida que está sendo tomada ali com o Conselho Monetário Nacional, acho que é importante citar, porque existe o diálogo entre as instituições, dessa revisão, né? Então, a independência e a revisão de metas de inflação são duas coisas que o mercado está olhando bastante. A possibilidade de independência, ela chama muito mais atenção, ela é bem mais discutida, entretanto, ela é muito mais difícil de ser acessada exatamente
pelo início da minha fala, né? A aprovação, a passagem dessa decisão, dessa conquista que é a independência do Banco Central, dentro da Constituição, votada pelo Congresso, né, que vai demandar do Executivo um diálogo não só no quesito política monetária e Banco Central e todo o sistema financeiro e econômico do Brasil, mas essas outras questões de reforma também, ou seja, tudo está dentro do contexto de diálogo e da capacidade de diálogo que o atual governo vai ter que ter agora com o Congresso e que já começa, né, com a retomada ali do Parlamento e do Legislativo nessa semana, essa atuação de todas as propostas e vai ter que fazer uma lista do que vai ser discutido primeiro ou não. Eu acho que a independência do Banco Central está muito abaixo na lista, porque é algo que não muda o sentido de política monetária, não resolve a inflação, é só, de fato, falas que se tornam agressivas por ter sido uma conquista muito mais vivenciada ali pelo mercado, né? Muito mais mostrada pelo mercado com o tema independência. Agora, a discussão do regime de metas de inflação, eu acho que deveria fazer maior peso pelo significado que ela traz na economia real. Você alterar o regime de metas colocando uma aquisição, né, ser flexível a aceitar uma inflação maior para a economia, você só está dizendo que você aceita o dinheiro mais caro, que para ser brasileiro, que para viver no Brasil, você tem um custo de vida maior, porque a inflação é o preço do dinheiro, né? Então, aumentar o regime de metas não é resolver o problema. Aumentar o regime de metas é você aceitar um custo de vida mais caro. E não necessariamente por você aumentar os limites aceitos ali pelo índice de preços, vai fazer com que o exercício dos juros para combate, para trazer a meta para a inflação, ele seja menor, né? Muito pelo contrário, aí você tem que fazer todo o cálculo de impacto na economia real, porque a gente não está falando só de um número, né, que representa o quanto custa a economia, o quanto impacta no crescimento, o quanto traz a confiança do empresário. Não são só essas questões não são isoladas, né? A gente tem que estudar o quanto, na verdade, a gente tem uma degradação de renda, o quanto essa degradação de renda impacta no desenvolvimento, porque eu vejo que o grande foco do atual governo é crescimento a todo custo. Só que não existe crescimento sem, obviamente, né, com uma política contracionista muito apertada, principalmente quando a gente fala de cenário Brasil. Isso é uma coisa que acho que a gente já entendeu. Temos vários casos ali de mercado ocorrendo que acho que está ensinando o brasileiro que a detenção de crédito para a economia brasileira, ela é muito abrupta e ela é necessária, então a gente, de fato, não consegue crescer, mas crescimento não tem nada a ver com desenvolvimento, né? Então, as falas do governo, elas acabam ficando contraditórias, né? Quando eles vêm com o discurso de cuidar da população de baixa renda, esses discursos mais populistas, mas, por outro lado, um crescimento a qualquer custo, você está deixando a qualidade de lado, né? Porque crescer é só um número, né? O crescimento ele não reflete a qualidade de vida do brasileiro. E quando você cresce com uma inflação muito alta na casa, você está dando oportunidade de mercado de trabalho, de geração de renda, mas você está tirando a capacidade de consumo da família do mesmo jeito pelo lado do custo de vida dela. Então, você tem um crescimento, você tem um número crescente, mas você não tem desenvolvimento, você não tem mudança do país, né? Então, essa é a grande preocupação em relação a essa... Eu acho que a crítica sobre a independência é mais para discutir o nível de taxa de juros e o número de crescimento que o governo busca, do que propriamente a crítica sobre ser independente ou não ser independente, né? O poder que o executivo tem sobre a autarquia ou não. É só uma forma de linkar ali o tema e fazer a crítica em cima da taxa de juros. Acredito eu também que seja por esse motivo que o Campos Neto
não se incomoda tanto, e ele tem uma carta grande na manga, como essa que eu citei no início da minha fala, que é, olha, não é comigo que você tem que brigar sobre independência, né? Foi um congresso inteiro, né? Foi o governo que, de fato, optou por isso, então você tem que brigar lá. Agora, isso não muda o fato a necessidade da magnitude de juros que a gente tem na casa, que não é diferente de outros países, e também os riscos inflacionários que vão impedir que esse crescimento abrupto traga, a qualquer custo, traga o desenvolvimento econômico, que é o que de fato a gente deveria buscar.